Olá, alunos! Na aula passada, estudamos sobre produtos notáveis, já vimos também o que são expressões algébricas e nesta aula vamos estudar sobre fatoração de expressões algébricas. Primeiramente, o que é fatoração? Fatorar uma expressão algébrica significa transformar essa expressão em outra equivalente, em outra igual, expressa em produto de dois ou mais fatores, produtos multiplicação de dois ou mais fatores de grau inferior ao da expressão dada. E temos os principais casos de fatoração: fator comum em evidência, o agrupamento, o trinômio quadrado perfeito e tem outro caso, diferença de dois quadrados, que nós já conhecemos através dos produtos notáveis, um quadrado menos outro número elevado ao quadrado. Primeiro caso, fator comum em evidência. Esse tipo de fatoração é usado quando existe um fator que se repete em todos os termos do polinômio. Fator que pode conter números e letras será colocado na frente dos parênteses. Vamos ver mais na frente. Na prática, vamos fazer os seguintes passos: identificar se existe algum número que divide todos os coeficientes do polinômio e letras que se repetem em todos os termos. Colocar os fatores comuns, números e letras, na frente dos parênteses em evidência e colocar dentro dos parênteses o resultado da divisão de cada fator do polinômio pelo fator que está em evidência. No caso das letras, usamos a regra da divisão de potências de mesma base. Novamente, identificar se existe algum número que divide todos os coeficientes. Colocar os fatores comuns na frente dos parênteses, colocar dentro dos parênteses o resultado da divisão de cada fator pelo fator em evidência. Temos os exemplos. Fatore a expressão abaixo, colocando o fator comum em evidência. No exemplo A, temos 3ax mais 2a. Primeiro, é importante que nós identifique qual o fator comum, qual o termo que se repete. Nós podemos ver que em cada fator, o termo que se repete é o a. Logo, colocamos esse a em evidência, que é um número real, esse a em evidência, e colocamos dentro do parênteses os termos que irão multiplicar o a. Realizando a distributiva, nós veremos que a vezes 3x, 3ax, a vezes 2, 2a. Segundo, letra B, não temos um termo que se repete nos dois fatores. Não temos uma incógnita que se repete nos dois fatores. Mas, o que nós podemos fazer? Dividir esses dois fatores por um número que divida o primeiro fator e o segundo fator. Nós podemos dividir por 2. 2 vezes x, 2x. 8 dividido por 2, 4. Logo, colocamos o 2 em evidência, que vai ficar dentro do parênteses o resultado da divisão, que é x mais 4. Realizando a distributiva, nós vamos encontrar o mesmo valor. Letra C, a ao quadrado menos 4ac. Qual o termo que se repete em ambos fatores? O a. A ao quadrado é o mesmo que a vezes a. Menos 4ac, também o a se repete. Logo, esse termo que se repete, nós colocamos em evidência e o resultado da divisão colocamos entre parênteses. Por quê? Se nós dividirmos esse termo por a, que é o fator que se repete, a ao quadrado dividido por a vai ser a. Menos 4ac dividido por a, menos 4c. Temos aqui alguns exercícios. Fatore as expressões abaixo. O que nós podemos, primeiramente, nós percebemos o termo que se repete. Número 4, no item A. Se o número 4 é o termo que se repete, nós colocamos ele em evidência. Isso mesmo. O termo que se repete fica em evidência.
4. E quando esse termo que está em evidência, nós dividimos a expressão algébrica por esse termo. 4x dividido por 4 dá x. 4y dividido por 4, y. Logo, a forma fatorada será 4 multiplicando x mais y. Só isso. Item B. Qual o termo que se repete? Cada um desses é um fator. Aqui temos um fator, outro fator. 2 fatores. Qual o termo que se repete dentre esses 2 fatores? No fator, um termo que se repete, né? A incógnita que se repete é o x. No 2 também é o x. Logo, nós podemos de antemão colocar o x em evidência. X em evidência. Mas temos aqui o número 6 e o número 9. Qual o número que pode ser divisível? Que eu divida, que possa ser dividido o 6 e o 9. Número 3, né? 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Então, também nós podemos colocar o 3 em evidência. 3x. 3x dividido por 6ax. 6ax dividido por 3x vai ser o quê? Agora, só realizarmos a divisão. 6ax dessa forma. 6ax dividido por 3x. X com x elimina. 6 dividido por 3, 2. Será igual a 2a. Então, será igual a 2a, o primeiro termo, menos 9bx dividido por 3x. 9bx dividido por 3x. X com x corta. 9 dividido por 3, 3. O b repete. 3b. Será 2a menos 3b. É a resposta. Essa é a forma fatorada da expressão. No item C, qual o termo que se repete? X, porque x é x, x ao quadrado. No segundo fator, né, bx, x também. Logo, só colocar o x em evidência. X fica em evidência. X dividido por c, x ao quadrado. Isso, 6x. X dividido por bx. X por x, 1. Logo, fica somente b. Temos a forma fatorada, ou seja, devemos colocar o termo que se repete em evidência e dividir esse termo e dividir a minha expressão algébrica por esse termo que está em evidência. No item A, 4 é o termo que se repete, ficou em evidência. Eu divido a minha expressão algébrica por 4. Encontro o termo que vai ficar dentro do parênteses. Item B, 3x. 3x dividido pela minha expressão algébrica, eu vou encontrar o termo que vai ficar dentro do parênteses. Por isso que se chama fator comum em evidência. Temos o fator comum, 4 está em evidência, 3x em evidência e aqui outro fator comum em evidência, sendo um produto de 2 fatores. 4 vezes x mais y, um produto de 2 fatores. Ok. Outra forma de fatoração é através de agrupamento. Num polinômio que não exista um fator que se repita em todos os termos, podemos usar a fatoração por agrupamento. Para isso, devemos identificar os termos que podem ser agrupados por fatores comuns. Nesse tipo de fatoração, colocamos os fatores comuns dos agrupamentos em evidência. Temos aqui um exemplo. ax mais ay mais bx mais by. Qual o termo que se repete? São 4 fatores. Fator 1, ax, 2ay. O termo que se repete é a. Logo colocamos o a em evidência. A multiplicando x mais y. Bx mais by. B se repete.
B fica em evidência, dividindo bx mais by por b, x mais y. Logo, será A multiplicando x mais y mais b multiplicando x mais y, que é o mesmo que... Qual o termo que se repete? X mais y. Agora, colocamos o x mais y em evidência, multiplicando A mais B. Realizando a distributiva, vamos chegar a esse mesmo resultado aqui. Esse mesmo resultado. 2x menos 2 mais y, x menos y. Mesma coisa. O que se repete? 2. 2 fica em evidência multiplicando... 2 fica em evidência. Dividindo 2x. Dividindo por 2. Será igual a 2x dividido por 2, x. 2 dividido por 2, 1. 2 multiplicando x menos 1. Yx menos y. Y está se repetindo. Divido tudo por y, x. Resultando em x menos 1. 2 multiplicando x menos 1 mais y multiplicando x menos 1. X menos 1 se repete, logo será agrupado por fator comum em evidência. X menos 1 multiplicando 2 mais y. Simples. Bons estudos.